Recording Tem que is nomear aqui. on. Começou a gravação. Não sei se foi a minha ou se foi a sua. Acho que foi a minha. Acho que foi permitir. Agora foi. Recording is on. Aí. Maravilha. Bom, gente, se eu sumir do nada é porque o meu computador desligou. Ele tem dessas, porque o clima está esquentando e ele sobreaquece. E para hoje nós separamos os conteúdos do capítulo 8 e 9, né? Do compêndio do Cardo Cafeira aí, que é sobre o salário e sobre a acumulação. E aí, na próxima reunião, a gente já acaba tendo o último capítulo, que deve ser daqui 2 semanas. E bom, né, gente? Tem algumas coisinhas aqui sobre o salário. A gente já falou bastante sobre o salário nas outras. Só recapitulando, né? Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, para quem não veio ainda nas outras vezes. Vou fazer uma apresentaçãozinha aqui de uns 20 minutinhos, eu acho, sobre os principais pontos que eu vi aqui e tudo mais. Depois a gente deixa aberto para discutir, assim. É mais para guiar e para, sei lá, ficar mais fácil de entender alguns conteúdos. Então, como eu estava falando, a gente já falou bastante sobre salário nos outros capítulos, né? E esse capítulo aqui ele vai arrematar tudo isso e vai trazer, quem sabe em outras palavras, assim, uma maneira diferenciada de explicar um pouquinho mais sobre o salário. E tem algumas verdades sobre o salário, né, que são colocadas aqui, que a primeira ele não vem do nada. Então, eu coloquei esse ponto, na verdade, para a gente pensar de onde é que vem o salário, principalmente, né, porque pelo menos para mim, que era leigo até um certo tempo atrás, assim, a gente fica pensando, pô, salário é o pagamento pelo seu trabalho, é isso aí, você pode ganhar mais dependendo se você trabalhar em ou mais tempo, ou em diferentes lugares, mas você não fica pensando exatamente de onde é que vem esse dinheiro do salário, né? E aí que vem o segundo ponto, o salário, ele não vem daquilo que você produziu, ou pelo menos ele não equivale àquilo que você produziu. Porque você produz o seu próprio salário, só que o seu salário é apenas uma parte do que você produziu. O que você sempre produz algum excedente, principalmente porque nós vivemos na sociedade capitalista, então você sempre vai produzir algum excedente para que ele acabe sendo alimentado para o capital, né? E o salário é, em média, o que o trabalhador precisa para sobreviver e para reproduzir a sua mão de obra social. Então, novamente, o trabalhador ele precisa conseguir chegar na fábrica no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, para conseguir produzindo. Então, ele precisa ganhar pelo menos o suficiente para conseguir se manter vivo por alguns anos. E para conseguir também ter filhos e para que esses filhos também se reproduzam e tudo mais. Então, o salário vai ser não o que você precisa para viver com dignidade, mas o que você precisa para sobreviver e para continuar trabalhando e produzindo. Inclusive, mais para frente, nesse mesmo capítulo, a gente vai ver algumas comparações muito interessantes. O Cafeiro, ele faz... Na verdade, o Marx, né? E deu o Cafeiro aqui sintetizando. Eles fazem essa comparação entre uma pessoa escravizada, um servo medieval e um operário. E eles demonstram, né, principalmente, que o operário ele acaba tendo, em muitos âmbitos, uma piora na sua qualidade de vida em relação aos escravizados ou aos serventes, né, do modelo feudal e tudo mais. E aí, gente, vamos lá. O capítulo ele começa com o Cafeiro colocando aqui pra gente as diferenças, ou principalmente a constatação que os liberais fazem, né, que os capitalistas fazem, sobre o valor novo que é produzido. E isso é muito importante pra gente se armar e pra gente conseguir argumentar com bastante vigor, principalmente quando a gente vê esse tipo de coisa sendo espalhada, sobre de onde é que vem valor novo. Porque para os liberais, para os neoliberais, né, para os capitalistas em geral, o que produz valor novo ou é o capital ou é o entendimento subjetivo dos compradores. Então, se as pessoas veem valor em algo, ela tem valor, senão aquilo lá não tem valor. Quando você tenta traçar o lastro material disso, você vê que ele não existe justamente porque eles colocam isso como sendo algo subjetivo. Já para o marxismo, o que produz valor novo é o trabalho e apenas o trabalho. E aí, como é que a gente verifica quem está certo, né? Como é que a gente vai lá e é científico e pensa, tá, beleza, uma pessoa está afirmando uma coisa, uma vertente está afirmando uma coisa, outra vertente está afirmando outra. Bom, aí nós vamos para as constatações colocadas nesse capítulo e que já foram abordadas até agora. A gente analisa o trabalho ou a força de trabalho, né? E a força de trabalho ela pode ser encontrada de duas formas. Ou ela vai ser encontrada no trabalhador, então, ou ela está presente aqui
de maneira que o trabalhador ele está para realizar a força de trabalho, então ele contém a força de trabalho nele, ele tem a capacidade de realizar uma força de trabalho, ou o trabalho ele vai se encontrar já na mercadoria, já realizado, já feito. Essas são as duas maneiras nas quais você pode encontrar a força de trabalho. Então, basicamente, quando ela ainda é potencial ou quando ela já está realizada. Agora, a pergunta que fica é, isso também já trabalhando bastante sobre o ciclo de comércio, de realização do capital, que a gente já viu nos capítulos anteriores, qual desses dois conjuntos, a força de trabalho a ser realizada ou a força de trabalho já realizada que pertence ao trabalhador? Obviamente que o trabalhador ele só possui a força de trabalho ainda a ser realizada, a força de trabalho que ainda não foi empregada em algo. É por isso que essa é a única mercadoria que o trabalhador possui e essa é a única mercadoria que ele consegue vender para conseguir. Então ele vai lá no mercado de trabalho, né? Literalmente o nome é mercado de trabalho porque você vai lá e vende a sua força de trabalho em troca de um salário que a sua área vai estar pagando para que você consiga assim sobreviver, porque é a única coisa que você tem para sobreviver. E novamente, numa sociedade capitalista, onde tudo é mercadoria, onde tudo funciona pela lógica do mercado, você só consegue sobreviver se você conseguir vender alguma coisa. Se você não tem as mercadorias já realizadas, por quê? Porque você não tem, porque elas pertencem a quem possui os meios de produção. Então, só te sobra a força de trabalho a ser vendida. E aí, novamente, o capitalista ele compra a força de trabalho pelo valor de troca. Então, novamente, tem aquela média ali, né? Um trabalhador precisa, sei lá, ganhar um salário mínimo aqui para conseguir sobreviver. Às vezes ele ganha um pouco menos. Sempre que o mercado conseguir, né? Que os capitalistas conseguirem, eles vão reduzir o salário. Mas toda mercadoria, assim como a força de trabalho, tem dois valores. Novamente, trazendo aqui novamente os gifs bonitinhos de animaizinhos comendo coisas. A mercadoria, a força de trabalho, toda a mercadoria, no caso, tem um valor de uso. Então você pode plantar suas melancias para que você possa comer, desfrutar delas, para saciar suas necessidades. Mas elas também têm um valor de troca. Então você pode plantar aí seus 20 quilos de café e mais para frente, quando você não aguentar mais beber café, você vai lá e troca por uma camisa. Ou qualquer outro item assim. Como esses preços são definidos, a gente já trabalhou em outros encontros também. E aí, o que acontece? Quando a gente vai analisar especificamente a mercadoria força de trabalho em si, a mercadoria força de trabalho ela tem os seus valores de troca e seu valor de uso. O seu valor de troca, o seu capitalista vai lá e vai te sacanear e vai te pagar o salário, né, que basicamente é o que você precisa para sobreviver. Mas o que a gente está interessado aqui nesse capítulo, principalmente, é o valor de uso da mercadoria força de trabalho. Então, a mercadoria força de trabalho, ela pode ser usada para satisfação das necessidades, você pode empregar a sua força de trabalho para satisfazer suas necessidades, você vai lá, né, colher suas frutas, ou preparar sua comida, ou tudo mais. Mas o principal ponto aqui é a criação de valor. A propriedade específica, única, e que só existe nessa mercadoria é a criação de valor. É a criação de mais-valia, no caso. Quando você junta um conjunto de coisas que tem um valor determinado, por exemplo, aqui né, temos um delicioso doce de abóbora. Quando você junta os ingredientes que, por exemplo, custam R$10, assim como os meios de produção, e você aplica trabalho nele, digamos que o trabalhador também acaba ganhando R$10 aqui por fazer este delicioso doce de abóbora, você vai poder vender esse item depois por um preço que está acima do que você gastou tanto com o trabalhador quanto com os meios de produção e a matéria-prima. E é só a partir do momento em que você aplica trabalho em alguma matéria-prima junto com um meio de produção que você consegue produzir uma mercadoria que vai valer mais do que a junção dessas coisas. Justamente porque a substância formadora de valor é a força de trabalho que você vai estar colocando ali. E aí, novamente, fica a pergunta, como é que a gente demonstra que isso de fato acontece? Como é que a gente demonstra que de fato o trabalho é que produz as coisas? Aqui tem um trecho do próprio livro, né? Ele fala que é certo que o trabalho que produz valor novo, pois o processo de valor através da subjetividade carece de materialidade. Não, isso aqui foi eu que coloquei, na verdade. Ele carece de lastro material para demonstrar de onde é que ele vem. Então, novamente, esse que é o grande ponto. E esse que é um dos grandes segredos de ser materialista, porque você consegue analisar a realidade e você consegue traçar toda a genealogia dos acontecimentos.
Você não fica nessa coisa tipo, poxa vida, está na minha cabeça, logo alguma coisa tem valor porque eu acho que tem. Não, o valor ele é uma coisa basicamente física, ela é uma coisa que tem valor na sociedade justamente porque a sociedade consome aquilo. E ela não é determinada pela cabeça da gente, ela não é determinada por como a gente vê as coisas, ela é determinada pelas nossas necessidades, principalmente. E aí, já que o argumento de que é o capital que produz a mais-valia é inválido, já o argumento de que é o capital que produz a mais-valia é inválido pelo motivo de que o capital é matéria morta. E isso é muito importante que a gente entenda. O capital é matéria morta. O capital é a riqueza que já foi construída e que está acumulada. Vocês podem pensar numa pilha de tesouro, se vocês quiserem, acumulado num canto ali. Aquela pilha de tesouro sozinha, ela não vai produzir nada. Muitas vezes ela vai ser necessária para impulsionar ou para impulsionar uma certa produção, como a gente vai ver logo mais, mas aquilo lá sozinho é matéria morta, não produz nada. Ela é um acúmulo do trabalho prévio feito, do valor acumulado. É como se fosse uma imensa caixa, uma imensa pilha de caixas de mercadoria. Essa imensa pilha de mercadoria, que tem um valor gigante, precisou ser construída através do trabalho humano. Portanto, o trabalho ele precede o capital. Exatamente. As mercadorias são trabalho humano materializado. Elas são fruto do seu trabalho. E, novamente, para você conseguir entrar no capitalismo, você teve que acumular um grande capital. Acumular uma grande quantidade desse valor de trabalho humano. Que, inclusive, ele vai tratar no capítulo 10, no último, né? Ele vai falar sobre acumulação primitiva. E no 9 aqui que a gente vai falar, ele vai falar sobre acumulação no geral. Então, novamente, como é que você produz esse valor se você não tem o capital ainda, na lógica dos liberais? Como é que você vai produzir um valor novo, já que eles falam que é o capital que produz valor? Como é que você vai produzir um valor novo com o capital se você ainda não tem capital? Numa época sem capitalismo ainda. Você, obviamente, precisou primeiro de pessoas trabalhando e extraindo as coisas da natureza, materiais, ouro, madeira, especiarias, qualquer coisa assim, para você conseguir acumular esse capital primitivo e depois botar ele, aplicar ele para girar novamente, naquela lógica que a gente já falou, né? Novamente, produção de trabalho exige meios de produção, matéria-prima e trabalho humano. Então, nessa junção dessas três coisas, você acaba conseguindo produzir o valor, só que com a substância formadora de valor, que é o trabalho humano, porque sem ela você realmente não consegue fazer nada. E aí, basicamente sobre o capítulo 7 foi mais ou menos isso que eu separei, porque acho que são os principais pontos, né? Ele vai também trazer toda aquela... todo aquele cálculo que se faz, né? Tipo, como é que você ganha seu salário por hora e por peça, né? O seu salário por hora é calculado assim, seu salário por peça é calculado assado. Eu achei que seria muito maçante trazer todos esses cálculos, esses exemplos aqui. Eu acho que é melhor a gente entender melhor os conceitos e depois, quem quiser, dar uma olhadinha lá para ver certinho como é que é determinada o valor hora e o valor por peça que é pago para funcionários de indústria, por exemplo. Mas aí, o que nós temos aqui no capítulo 9? Nós temos a acumulação. E essa primeira frase aqui dele já é muito ótima, porque... muito ótima. Porque quando como observamos a fórmula do capital, nós compreendemos facilmente que a sua conservação é toda baseada em sucessiva e contínua reprodução. O capital, como nós já sabemos, divide-se em duas partes, que é o capital constante e o capital variável. Então, como é que acaba acontecendo a acumulação? Primeiro, a gente entende o que é o capital constante e o variável. Na verdade, a gente já estudou isso um pouquinho antes, né? O capital constante, ele é toda a parte física, basicamente, né? Toda a matéria-prima, as fábricas, as máquinas que temos aqui. Isso é o capital constante, isso é o capital que não muda e que o capitalista geralmente não vai conseguir fazer o preço para isso, né? Ele vai ter que aceitar o preço que está ali, que outra indústria está vendendo para ele, ou isso já vai ter o preço definido pela própria produção, né? Que é limitada. O capital variável, ele é representado no preço da força de trabalho. E é só o capital variável que cria a mais-valia, justamente porque o capital variável é a força de trabalho. E ele é chamado de variável porque é daqui, principalmente da força de trabalho, que o capitalista consegue extrair os seus lucros. E ele consegue diminuir o preço da força de trabalho para que os lucros aumentem. E esses dois preços, é uma coisa muito interessante, eles se reproduzem perfeitamente na mercadoria, né? Esses dois capitais. Então,
novamente, máquinas se desgastam, a matéria-prima é consumida, e esse preço é totalmente transferido para a mercadoria. Então, se você tem uma máquina que produz 1.000 camisas, você pega 1/1000 do valor da máquina e você adiciona no valor da camisa que você vai colocar lá depois. Se você tem, sei lá, novamente, você vai gastar mais R$10 de algodão, você passa esses R$10 de algodão para o valor da camisa. Se você vai pagar R$10 para um funcionário produzir essa camisa, você passa mais esses R$10 para o valor da camisa também. E aí você vende tudo essa camisa que já está com os custos cobertos por um valor a mais, que vai ser o valor que vai acabar ficando para o capitalista, que é a mais-valia, que é o novo valor produzido. E é agora que eu soube o trabalho passado, o trabalho não pago, aquela pilha de tesouros, aquela material, aquela mercadoria, né, que é materializada através do trabalho humano, que foi acumulada, aquele tesourão lá no canto da sala, vai fazer crescer o volume do capital. Uma parte do trabalho não pago do ano passado, ele serve para pagar o trabalho necessário desse ano, por exemplo. E é isso que faz o sucesso do capitalista, graças ao engenhoso mecanismo da produção moderna. Então, o que acontece aqui? O capital aplicado, ele é dividido em capital constante e capital variável. Ao longo de um ano, o capitalista vai produzir ali uma bela pilha de ouro aqui, né, representada pela mais-valia. E o que acontece? O capitalista ele vai acabar produzindo... Na verdade, a gente vai acabar produzindo esse valor, o capitalista vai ficar com esse valor e ele vai reinvestir esse valor. Então, ele vai, por exemplo, conseguiu 1 milhão aí de mais-valia, ele vai reaplicar esse valor e ele vai colocar em uma nova fábrica. Ele vai utilizar esse valor novo para colocar em mais uma fábrica, ou, por exemplo, metade dele, para produzir mais uma fábrica, para contratar mais mão de obra, para comprar mais matéria-prima. E aí, o que acontece a partir disso? O capitalista vai acabar tendo 2 fábricas produzindo mais-valia. E aí o acúmulo dele acaba aumentando, porque ao longo de um ano, novamente, aqui ele vai conseguir mais um pouco de capital aqui, e nessa nova fábrica dele ele vai conseguir mais um pouco de capital aqui, o que vai gerar esses 2 capitais aqui do mesmo tamanho, ou, se vocês quiserem, um capitalzão, um capital maior do que antes, um capital que vai sendo acumulado. Ele vai acontecendo dessa maneira. E, novamente, o acúmulo do capital, o acúmulo do capitalismo, nunca é sob os mesmos parâmetros que do ano passado, por exemplo. Então, exatamente, nas palavras do Marx, este é o capitalzão. E aí, o capital ele nunca vai ter uma meta de reprodução igual ao do ano passado. Então, digamos, sei lá, você é uma pessoa que está vendendo camisas, por exemplo. Você quer vender mais camisas para aumentar seu capital. Se no ano passado você vendeu 1 milhão de camisas, você bateu 100% da sua meta, se esse ano de novo você vender 1 milhão de camisas, você não vai ter crescido o seu negócio. E aí o capital não vai estar crescendo, porque você vai estar mantendo o capital estável. E isso, a longo prazo, acaba ocasionando muita falência, porque quem consegue aumentar o seu capital acaba engolindo as empresas menores, geralmente. Então, essa lógica de crescimento infinito faz com que, se esse ano você vendeu... se ano passado você vendeu 1 milhão de camisas, esse ano você vendeu 900 mil, você não teve um lucro de 900 mil camisas, você teve um prejuízo de 100 mil camisas. Essa é a lógica do capital. Você sempre tem que estar aumentando para o ano seguinte, para a década seguinte, sempre tem esses planos de aumentar a venda, mesmo que você não tenha mais para quem vender, mesmo que você não tenha mais público-alvo. E aí, a partir desse momento é que o capital começa a criar mercados artificiais. A gente compartilhou, inclusive, no perfil da UMA essa semana, a história da Gillette, né? Sobre como os homens, né, que geralmente faziam a barba ali, o mercado da Gillette já estava saturado, porque todos os homens já compravam, não tinha mais para quem vender, a Gillette começou a fazer propaganda de que mulheres têm que se cuidar, mulheres, para serem limpas ou para serem cuidadas, têm que começar a se depilar também. E a partir dessa criação do mercado artificial, você conseguiu fazer com que as mulheres, além de estarem gastando mais seu próprio dinheiro, também ficassem ali, novamente, né, subjugadas a mais uma das amaras do patriarcado. Então é uma junção muito interessante, e é muito interessante notar como que o capitalismo acaba criando esses mercados artificiais justamente para dar um jeito de continuar crescendo, porque senão os negócios acabam sendo engolidos por outros. E aí, indo um pouquinho mais para o final aqui, tem algumas frases aqui, alguns trechos que eu achei interessante trazer na íntegra,
que fala, por exemplo, nesses termos, portanto, quanto mais progride a acumulação do capital, mais os salários são rebaixados. A acumulação do capital ganha vastas proporções através da concorrência e do crédito. O crédito ele leva espontaneamente à fusão de uma massa de capitais ou à fusão de um capital mais forte do que cada um desses. Ou seja, novamente, coisa do crédito ali, você pega o seu capital e você empresta um pouco recebendo juros, né? Então, novamente, você vai emprestar para alguém, e se alguém vai lá, vai aplicar numa fábrica, vai extrair a mais-valia do trabalhador, depois vai te passar uma parte. Então, essa é uma das grandes potências do capital, né? Uma das maneiras muito gigantes dele crescer muito rápido. E a concorrência daí já é o contrário disso, que é a guerra entre os capitais, porque os capitais acabam tendo essa concorrência, né, onde eles querem se destruir para que eles consigam sobreviver. Esse quer se destruir, né, novamente, não é uma vontade intrínseca do capital, é só tipo o modus operandi dele, a lógica interna, né? Ele não tem uma vontade própria. Mas o ponto é que a acumulação do capital não utiliza, portanto, um grande número de braços, ou seja, ela cria um acidente de trabalhador. Acho que eu acabei não colocando aqui, mas por que ela cria um acidente de trabalhadores? Porque quanto mais a tecnologia avança, mais a gente consegue, menos mão de obra a gente precisa. O trabalho no campo é um dos grandes exemplos, né? Você precisava de diversas pessoas para fazer o trabalho que hoje em dia uma pessoa com um trator faz sozinha. Então, quanto mais avança a tecnologia e quanto mais avança o capital, exato, a IA é um grande exemplo disso. Quanto mais nós temos o avanço da tecnologia, mais nós temos desemprego, justamente, né, porque o lucro obtido não está sendo usado para saciar as necessidades básicas dos trabalhadores, mas quanto mais houver esse avanço da tecnologia, mais mão de obra ociosa a gente vai acabar tendo. E aí, essa mão de obra ociosa também é maravilhosa, porque isso faz com que os salários diminuam, porque aí as pessoas que já estão famélicas na rua, aquela mesma história. Se você quiser disputar salário com seu patrão, se você quiser falar, não, eu mereço um aumento, estou trabalhando aqui, ele pode muito bem te demitir e contratar mais uma das 10 mil pessoas que estão ali na fila precisando de emprego, que estão sem comer e que estão precisando e que vão aceitar qualquer coisa. Então, o avanço da tecnologia no capitalismo acaba tendo esse revés gigantesco de criar uma mão de obra excedente, né, que também é chamada de exército industrial de reserva, e todos os métodos que ajudam a produção da mais-valia favorecem igualmente essa acumulação. E todo aumento na acumulação torna-se reciprocamente um meio de desenvolver aqueles métodos. Ou seja, se você tem um método que ajuda na produção da mais-valia, você vai reaplicar a mais-valia no aprimoramento desse método, ou no desenvolvimento de outros métodos, no desenvolvimento de novas tecnologias. O que quer dizer que, qualquer que seja o nível dos salários, alto ou baixo, a condição do trabalhador deve piorar na medida em que o capital se acumula. E qualquer observador desinteressado vê que, quanto maior a concentração dos meios de produção, mais os trabalhadores se aglomeram e num espaço restrito. Mais rápida a acumulação, mais miseráveis se tornam a habitação dos operários. É evidente que os melhoramentos e o embelezamento da cidade, consequência do crescimento da riqueza, como a demolição dos quarteirões mal construídos e a construção de luxuosos prédios para bancos, lojas, etc., alargamento de rua para o tráfego comercial e para os veículos de luxo, isso tudo desaloja os pobres, expulsando-os dos recantos cada vez piores e mais abarrotados de gente. Isso aqui é o que a gente também chama de higienismo, né? Quando você está tentando limpar a cidade de tudo que você considera sujo, e basicamente o trabalhador é visto como uma pessoa suja pelos ricaços, né? Isso aqui já estava sendo falado, lá no final do século XIX, sabe? Mais de 100 anos atrás. Então isso é uma das coisas mais impressionantes. E esse parágrafo final é basicamente uma reflexão para a gente pensar que toda vez que a gente vê alguma cidade muito bem construída, algum centro muito bacana, a gente acha que aquilo é sinal de desenvolvimento, aquilo é só uma ostentação que os ricos fazem para poder mostrar um pedacinho da cidade e dizer que o capitalismo está dando certo. E, deixa eu ver, da minha parte, eu acredito que era isto. E agora a gente abre aí pro debate, né, galera? O que vocês acharam? O que vocês leram aí também que querem comentar? O Otávio viu que já mandou trocentas coisas aqui no chat. Bom, talvez a minha voz fique falhando às vezes.
Vocês estão me ouvindo certinho, por enquanto? Tá certinho por enquanto, sim. Ok, bom. Bacana aí, mais uma apresentação sobre o livro do Cafeiro. Muito bacana. Quero trazer o seguinte, 3 pontos aqui, né, para reflexão. Nossa, de repente tem uma travada aqui, mas agora voltou. Primeiramente, é bom lembrar sempre, né, que a mais-valia, né, é riqueza socialmente produzida. E, assim, vou pontuar essa tecla aqui, né, mais-valia por si só é uma coisa que sempre vai existir, porque, justamente, né, como pontuado aí, né, o trabalhador, vamos dizer assim, né, a mercadoria capaz de gerar riqueza, a única mercadoria que tem essa propriedade, né. Então, toda mercadoria é paga pelo trabalho necessário para produzi-la, né. Então, X trabalho foi necessário para produzir meu celular. Eu pago esse X aí em dinheiro, né? Claro que a lei da oferta e demanda pode criar ali uma pequena margem de erro, mas é isso. Mas aí, o trabalhador, ele é uma mercadoria que você paga, né? Por todo o trabalho necessário para produzir o trabalhador, ou seja, para mantê-lo, né? Comida, casa, etc. Mas ele, por acaso, é uma mercadoria diferente, que gera riqueza, né? Então, esse é o do capitalismo, né? A grande pulo do gato, vamos dizer assim, né? Só que essa riqueza sempre vai existir, porque é da natureza do homem, né? A questão é quem controla essa riqueza e para o quê, né? Então ela fica nas mãos individuais, privadas, né? De poucas pessoas, que controlam o Estado, controlam a política e definem o que fazer com esse dinheiro. Bom, outro ponto aqui, né? É sempre bom, né, trazer para a realidade nossa contemporânea, né? Tudo isso são mecanismos, né, que ainda ocorrem, né? Estamos num loop espaço-temporal eterno aí, né? Então, hoje em dia, temos um novo salto tecnológico em andamento, conforme a IA, né? Mais especificamente os modelos de linguagem, mas não só, vai se instaurando, né, em todos os espaços possíveis, depois de várias décadas de pesquisa nas universidades com financiamento público, né? Finalmente ela foi viabilizada comercialmente e só amplifica, né, a realidade de que, assim como no século XIX o trabalhador já se tornava uma mera peça de uma máquina muito maior da indústria, a máquina mecânica de produzir as coisas, hoje nós nos tornamos, né, enquanto trabalhadores home office, trabalhadores do setor de serviços, etc., meras peças de uma máquina ainda mais complexa, né? Ainda mais abstrata. Aliás, é algo que no século XIX veriam como ficção científica ou quase uma divindade, né? São poderes verdadeiramente divinos que estamos mobilizando aí. Mas, então, seu trabalho em casa ali de fazer planilhas, por exemplo, estou tentando fazer para a realidade do jovem de classe média baixa, no trabalho home office no Brasil, ele acaba sendo um trabalho de uma mínima peça que poderia ser substituída não por uma engrenagem, não por um parafuso, não por um motor, mas sim por algumas linhas de software, eventualmente. Então, o mesmo mecanismo se reproduz, só que mudam as formas superficiais dessa reprodução, mas o mesmo mecanismo prossegue. Mas você está falando apenas, né, do trabalhador, geralmente de classe média baixa, home office, ou que trabalha diante da tela de um PC, seja presencialmente ou em casa. Mas e o trabalhador explorado em aplicativos, aí, né? Uber, Motoboy, etc. É importante notar neles um mecanismo que também foi aqui apresentado, né? Quer dizer, não foi trazido com tanta profundidade, mas tem uma passagem que tem no livro, nesses capítulos aí também, né? Que é a ideia de que nosso salário, né, pode vir tanto na forma, né, como dito aí, de horas, quanto na forma de mercadorias acabadas, né? E aí qualquer mercadoria, afinal de contas, né, do trabalhador de entregas, por exemplo, senão a entrega em si, né?
você define ali um valor para essa mercadoria. E isso submete, né, o trabalhador, no caso o motoboy, aí, a se sacrificar em ritmos cada vez mais extenuantes, né, para entregar os produtos, né? E no final das contas, de uma maneira indireta, mais uma vez, o burguês conseguiu converter o salário, né, em algo pago pela hora, na verdade, pelo tempo e no valor menor, né? Então, eu não sei se ficou claro para os demais que estão aqui presentes, mas você pagar o salário através de um valor de mercadoria, ou de um trabalho, de um serviço feito, sabe, e não pela hora, é uma maneira indireta de, no final das contas, pagar esse salário pela hora, só que menos, porque incentiva o trabalhador a se matar mais horas, né, para conseguir aquele valor fixo do seu serviço, do seu trabalho, da mercadoria que ele gera, né? A mesma lógica para o trabalhador de Uber, para os muitos trabalhadores freelancer, né? Que pode ser desde garçons até pessoas online treinando inteligências artificiais. Enfim, todos os mecanismos aí que nos fazem perceber que em pleno século XXI estamos, na verdade, no século XIX. Essa é a realidade. Na verdade, no momento de recrudescimento, né? Ou seja, estivemos um pouco melhor, talvez, pelo menos em algumas partes do mundo, mesmo no Brasil, já estivemos um pouco melhor. Mas a burguesia contra-ataca, né? E é isso que tem acontecido no Brasil, especialmente nos últimos 10 anos. Não que tenha estado tão bem assim, né? E, por fim, comentar o terceiro ponto aqui, né? Que é justamente esse último, né? Que é um rumo que, inclusive, eu nem esperava do autor ali, mas que é muito importante ser dito, né? Que é sobre o eugenismo, gentrificação, né? O enxotamento de pobres, né? Isso é um fenômeno muito forte, muito importante, né, na historiografia. Isso é algo que se tem que conhecer bastante, até para entender o Brasil também. Então, na verdade, a reforma urbanística, né, de Paris, no século XIX, talvez tenha sido o maior, mais emblemático exemplo disso. E depois, Pereira Passos, muito elogiado por conservadores, inclusive, como exemplo de liderança política que desenvolveu o Brasil, né? Ele foi um prefeito do Rio de Janeiro que, de certa forma, copiou esse modelo de reforma urbana, né, aplicada em Paris, né, no Rio de Janeiro. Então, ruas mais largas, toda aquela beleza do centro comercial, uma coisa voltada, anos depois, inclusive, para o transporte de carros, de bondinhos, etc. Os comércios, né, ali destacados, assim por diante, uma vitrine do suposto progresso de um país. E sabe que recentemente estava ouvindo um podcast, né, sobre o que se passou no Egito no século XIX. É bem interessante dessa história esse do Egito no século XIX, né, uma processo assim que aos poucos ele foi indireta e diretamente colonizado pelos britânicos, mas enfim. E em dado momento, o que aconteceu lá? Os dirigentes daquele país resolveram copiar a reforma arquitetônica de Paris no Cairo, a capital do Egito. Então, é um fenômeno que aconteceu em várias partes do mundo, várias partes do mundo. E nisso você tem esse enxotamento, né, da população trabalhadora. Você vê claramente um projeto urbanístico conduzido pelo Estado, né, para assim dizer, em que o Estado se evidencia submetido aos ditames da burguesia. Isso elimina completamente a argumentação de que o Estado é uma coisa à parte, distante e separada da sociedade. O Estado é meramente ali um mecanismo de opressão de classe, né? No caso, a classe burguesa que impõe seus interesses, né? É assim que a gente tem esse mundo com mapas urbanos tão burros, né, ineficientes, né, em que milhões de trabalhadores moram nas regiões periféricas, uma vida desgraçada, e tem que pegar transportes públicos precários para ir até o centro trabalhar, servindo, né, os patrões e assim por diante. Mas é um fenômeno generalizado, aconteceu no mundo inteiro, teve muita importância esse fenômeno aí, levou em última instância as metrópoles do Brasil à favelização. Bom, mas é isso. Então, são 3 pontos que eu acho que tem que ser destacados aqui, e sempre fazer esse exercício, né? Então, retomando o ponto 2 da minha fala aqui, né? Sempre bom fazer esse exercício de pensar tudo isso que foi trazido para a nossa realidade contemporânea, né? Ou seja, continuamos ou ganhando por hora, cada vez mais uma miséria, ou ganhando por serviços, por mercadorias que produzimos. Às vezes essa mercadoria é o próprio serviço, por exemplo, da entrega ou da carga.
E isso nos leva a querer fazer mais desses serviços que têm um valor fixado. No final das contas, a conclusão é que acabamos fazendo mais horas e ganhando menos por essas horas, né? Então, indiretamente, mais uma vez, o burguês ali impõe a remuneração por hora em escala cada vez mais reduzida, né? Então, são mecanismos, né, ou relações de produção que se mantêm até hoje, vividamente, e devem ser entendidos aí. Claro que para todo o segmento da classe trabalhadora não podemos focar só em um ou outro, né? Devemos ter uma visão totalizante da realidade brasileira contemporânea, mas esses mecanismos ainda se manifestam, ainda existem, seja para trabalhadores de aplicativo, seja para trabalhadores home office, seja para, claro, os trabalhadores industriais também, como o era no século XIX. Só não falei muito dos trabalhadores industriais porque, né, que indústria ainda resta no Brasil, né? Então, fica essa questão. Ótima questão. Pois é, nosso processo de desindustrialização foi brabo. E uma coisa que eu tava lembrando que eu não coloquei na apresentação é novamente aquela questão. Os últimos 3 sistemas de produção, basicamente, foram baseados em o nosso capitalismo hoje, né, onde a gente é operário e é alienado de tudo. O sistema anterior, basicamente, é o que a gente chama de sistema feudal, né, que, novamente, não aconteceu em todo o mundo, né, mas é uma coisa mais predominante, assim, que a gente acaba estudando, principalmente no contexto do capital ali, né, que foi uma coisa que se alastrou um pouquinho mais pela Europa, onde o servo, ele produzia grande parte do seu... Ele produzia seu alimento e tudo mais, uma parte desse alimento, ou matéria-prima, ou qualquer outra coisa que ele produzisse, era apropriada pelo senhor feudal, né? Exato. E o sistema anterior era o sistema escravista, né? Onde basicamente nada era do escravizado e tudo que ele tinha que fazer pro seu senhor. E aí, o que acontece? Ele coloca uma comparação muito importante que é a seguinte: os donos de escravos, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que tratar bem, ou pelo menos tratar decentemente as pessoas ali que eles estavam escravizando, para que elas pudessem continuar produzindo, porque novamente eles pagaram o preço por elas, e aí, para que eles conseguissem aproveitar todo o potencial daquela pessoa, centro otário. Exato, tinham que conservar a máquina. Então eles tinham que alimentar bem, tinham que dar um certo abrigo, tinham que levar no médico muitas vezes, ou trazer um médico e tudo mais, para que a pessoa escravizada conseguisse trabalhar bem porque o senhor escravo ele queria que ela produzisse o máximo possível. Na servidão de gleba também, né, novamente, no sistema feudal ali, onde a pessoa não pertencia exatamente ao senhor feudal, mas até era que ela agricultava, por exemplo, sim. Então, ela produzia uma parte ali dos alimentos para ela, da matéria-prima para ela e tudo mais, mas a grande parte era apropriada. Mas ela ainda assim ficava com uma parte do seu serviço. Então, inclusive tem alguns estudos mostrando que, em média, uma pessoa que trabalhava na servidão de gleba antigamente trabalhava menos do que uma pessoa uberizada hoje em dia, assim. O que é muito chocante. E qual é que é a diferença desses dois sistemas para o sistema de hoje? O sistema de hoje, o capitalismo, ele acaba fazendo com que as pessoas sejam muito mais descartáveis do que antes. Porque agora, novamente, com o avanço da tecnologia, você não precisa mais de tantas pessoas assim. Antigamente, mão de obra era uma coisa escassa. Você tinha que conservar as pessoas, você tinha que conseguir ter gente suficiente, porque senão o próprio sistema de poder das pessoas não funcionava. Hoje em dia tem gente basicamente sobrando para o capitalismo. O capitalismo mesmo produz essa sobra, esse excedente de trabalhadores que não tem muito o que fazer. O que torna a gente muito mais descartável do que uma pessoa escravizada antigamente. Por mais que pareça contraditório. Acho que não dá pra fazer um julgamento assim de tipo, melhor antes, pior agora, não sei o quê. Acho que talvez hoje não seja tão ruim devido a alguns ganhos que a gente conseguiu através de muita luta. Mas é interessante ver através desse paralelo, né? De que para os sistemas que existiam, no sistema escravista, feudal e capitalista, no capitalista é no qual a gente é mais descartável. O que é muito, muito sintomático dos tempos em que vivemos. Manda. Sim, nossa. Por um momento eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim. Essa é uma evolução histórica, né? Que por milênios, né? Esteve ali centrada na Europa. Até o século XVIII, mais ou menos, isso pouco importava para grande parte do mundo, né? Talvez nunca fosse importar tanto. Não fosse o fato de que sim, né, o capitalismo no século XIX
principalmente impôs-se por todo mundo, né? Hoje, com poucas exceções de países que resistem com modo de produção socialista. Mas, então, é uma história, assim, europeia. Inclusive, a servidão de Greba, né, eu já li que ela teve sua máxima expressão em uma região específica entre a França e a Alemanha. Na verdade, nem na Europa, de modo geral, esse modelo foi seguido à risca, como, né, é apresentado para nós, né? É o feudalismo clássico mesmo, foi na região entre a França e a Alemanha. E, bom, aí é importante ter algumas reflexões aqui, né, que eu escrevi, inclusive, né? Na escravidão, a pessoa era a própria ferramenta. Ele era como se fosse um meio de produção, né? Basicamente, ele era a máquina, né? Mas é importante notar que o servo, né, e o artesão, que na Idade Média era uma classe secundária, menos importante, paralela, mas que daria origem ao burguês no futuro, essas pessoas tinham as ferramentas em mãos. Elas tinham o domínio da técnica e das ferramentas para fazer as mercadorias, né? O burguês, quando surgiu, né, nos burgos ao redor das muralhas das cidades medievais, lá, dos feudos, né, no que viriam a ser as cidades medievais, esses burgueses, eles basicamente tinham, né, o domínio da técnica, tinham a habilidade artesanal e estavam expandindo seus negócios e desenvolveram essa coisa estranha, essa nova modalidade de contratação, que seria o tal de trabalho assalariado. Mas ele trabalhava também e ele tinha as ferramentas, né? Acontece que o avanço tecnológico propiciou, né, o que, inclusive, no livro do Cafeiro nós abordamos, né, na última reunião, que foi primeiro a manufatura e depois a indústria de fato, né? Nesse ponto, primeiro, a manufatura, as ferramentas deixaram de ser os pertencimentos dos trabalhadores, né, definitivamente. E depois, na grande indústria, as ferramentas se tornaram mais importantes que os trabalhadores. Os trabalhadores viraram meras peças, meros equipamentos menores aí das ferramentas, como se fosse um parafuso que se encaixa para definitivamente funcionar, como se fosse uma biela, uma ferramenta mais mágica que você tem que colocar para que tudo se ponha em movimento, né? Então, é importante ter essa noção dessa evolução histórica. Mas, aqui, brevemente, né, comentando, né, sim, de fato, houve outros modos de produção na história, né? Se bem que o modo de produção escravista ainda pode se identificar em várias partes do mundo, mas há quem argumente que, e com várias evidências, que, por exemplo, o Império Inca fundou-se em base de o que seria chamado de socialismo primitivo, por exemplo, né? E a China teria tido esse modelo do sistema tributário, enfim. Houve outras maneiras de organizar a sociedade para produzir as coisas, vamos dizer assim, ao longo da história da humanidade. E a Europa corria lá, com suas próprias esquisitices. Mas, de repente, eles conseguiram esse avanço de produtividade. A palavra mágica aqui, que às vezes é pouco considerada, né, é essa, produtividade, né? Venceu o modo de produção que teve um salto brutal de produtividade. Há gráficos, há tabelas, né, estimativas, que eu, inclusive, já vi por aí, com números de produtividade do trabalhador em várias partes do mundo. E é impressionante. Você vai avançando nos séculos e é igualzinho, seja na Europa, na China, na Índia, na África, na América, a mesma índice de produtividade. De repente, lá no século XVIII, explode na Inglaterra e no resto da Europa depois. Então, o avanço técnico propiciou esse salto de produtividade, né? Porque, na verdade, até então, a maior potência do mundo era a China. Então, esse período em que a China não é a maior potência do mundo é um breve lapso histórico, na verdade. Mas aqui já estou começando a divagar um pouco nas implicações disso aqui. Mas é só para dar essa visão de todo, da evolução dos modos de produção e por que acabamos focando tanto na Europa, né? Porque a história deles acabou se impondo sobre todo mundo, né? Na manifestação do modo de produção que propiciou saltos de produtividade até o ponto em que ele já se torna obsoleto e deve ser superado em nome da dignidade humana, né? Em nome de não sermos mais meras ferramentas, né? Meras pecinhas de máquinas maiores. Nós somos seres humanos, merecemos dignidade e merecemos administrar essa riqueza socialmente produzida pelo trabalho de todos nós, em nome do nosso conforto, né? Bom, mas é isso. Poderia falar mais coisa aqui, mas eu não vou me alongar mais tanto. Bom, na verdade, eu incentivo o pessoal a falar, né? Alguma coisa a mais, ou menos aí, quem quiser se manifestar aí. Eu ia falar, se tiverem dúvidas, não entenderem alguma coisa, querem explicar melhor algum conceito, alguma coisa assim, é a hora.
e as famosas, né, aplicações dessas lógicas todas à realidade contemporânea, né? Onde vemos esses mecanismos se reproduzindo no nosso dia a dia. Eu já até trago aqui um incentivo, né? Falando da minha realidade e da realidade que eu sei que é de outros aqui. Quantos de nós aqui não estamos procurando empregos? Né? E quantos de nós aqui não temos, veja só, formação científica universitária? Né? Eu tenho formação universitária, o Guilherme tem, recentemente eu estava falando com um camarada aí que também está procurando emprego. Então temos aí essa formação universitária, esse aprofundamento no conhecimento científico produzido pelo homem que ainda é pouco acessível às massas. E mesmo assim estamos submetidos ao mesmo mecanismo aí, procurando emprego e segundos empregos e terceiros empregos para ter dinheiro e conforto e mínima dignidade, né? Então, assim, chegamos ao ponto que o universitário também é parte do exército social de reserva. Também é mais um caçando aí formas rudimentares de ganhar algum mínimo dinheiro aí. E ao ponto que acabamos trabalhando em trabalhos principais, bicos secundários aí, e somando todas as horas, provavelmente o que a gente ganha por hora deve estar muito distante do que um motoboy ganha por hora, não. Se não menor. Então, ou um Uber. Então, somos parte da mesma massa aí de, para usar a palavra certa aqui, fudidos. Acho que muitos aqui devem se identificar com essa realidade. Não poderia ser mais preciso. E vamos lá, gente. Quiserem comentar agora, senão a gente vai continuar comentando sobre as bizarrices europeias. Lá na Suíça, vocês comem cachorro. Não escutei o que você falou porque travou tudo. Eu vou falar que na Suíça tem um lugar lá onde eu sei que eles comem cachorro. Olha que interessante. Pois, eu tenho uma outra curiosidade muito interessante para contar, já que ninguém se manifestou, então eu vou aproveitar o espaço. Muito interessante, né? O Otávio falou sobre essas esquisitices europeias aí. Eu lembrei do seguinte, né? Os europeus aí, por grande parte da Idade Média e Idade Moderna, foram canibais. Caso vocês não saibam, só que não foi nenhum tipo de canibalismo convencional que a gente pensa, para se alimentar de fato. Mas os europeus, por muito tempo, comeram múmias. Múmias em pó, né? Iam lá, pegava, deschavava a múmia, fazia um pozinho, botava numa cápsula, num remedinho e tomava. Então, basicamente, eles estavam ingerindo os seres humanos aí ao longo de diversos séculos, inclusive, tipo do 13 até o 18, uma coisa assim. Então, tudo que era areia, tudo que era curandeiro e tudo mais, ele aceitava. A galera fazia... Pois é. A galera fazia receita de múmia caseira, basicamente. Chegou-se a um consenso entre os médicos da época... entre os médicos da época que a melhor múmia seria a múmia que morreu de morte violenta, né? Então, basicamente, a galera curtia pegar a gente que foi assassinada e tudo mais para fazer múmia com elas para depois transformar em pozinho e ingerir, né? Para curar tudo que era coisa, sangramento e tudo mais. E a origem desse acontecimento é muito engraçada, porque a palavra múmia vem do árabe. Na verdade, vem do latim, que vem do árabe. E a palavra múmia significa tanto pessoa mumificada, né? Corpo mumificado, quanto betume, quanto piche. Ou seja, os árabes usavam piche, usavam betume para tampar certos sangramentos, alguma coisa assim. Foi lá um europeu desavisado, traduziu errado e falou: os árabes comem múmia, vamos comer múmia também. E pronto, a partir dali, 5 séculos de comendo gente morta. E isso virou uma febre. Uma febre tão gigante que o Egito teve que proibir o comércio de múmias, porque eles estavam ficando sem múmias. A galera arrombava túmulos e tudo mais pra achar tesouros, só que os tesouros muitas vezes era o corpo do mumificado lá. Então. Pois é, exatamente. Então, qual é que é a lição da noite? A gente gostaria muito de estudar melhor os reis egípcios, os faraós e tudo mais, mas não dá porque os europeus comeram eles. Basicamente, é isso. Então, fica a lição da noite aí. Não seja uma pessoa morta
na Europa medieval, porque provavelmente um padre vai acabar jantando você. Fantástico, Guilherme. Realmente, depois dessa, não sei nem o que falar mais aí. Acho que. Ninguém se manifestou, eu vou mandando coisas aleatórias aqui, para que Desvios de alguém se rota. manifeste. Eu tô tentando Mas assim, incentivar o acho que pessoal a falar. reforça a visão de que, de repente, o mundo inteiro se submeteu à força à rota histórica que era apenas de lá, da Europa, né? Então, por isso que aqui no Brasil a gente tem que saber de servidão feudal, que nunca nos afetou de fato, assim, no modelo clássico, né? Ariane, você quer comentar alguma coisa? E chamando a Chinch. Obrigada. Tô sem palavras depois desse Wade Múmia aí. Tenho o que dizer. Justíssimo. Mas se quiser falar uma coisa sobre a capital e tudo mais, né? Mas se não. É verdade. Não, hoje eu tô tímida. Vamos aos poucos, vamos devagar. Ah, tá tranquilo. Mas é isso aí, não discuto com a Ariane porque ela gosta disso, tá? Então ela já é especialista. Nada a ver. Ai. Bom, gente. Se ninguém mais quiser compartilhar nenhuma curiosidade estranha e bizarra aí sobre o mundo europeu, pra gente poder dar risada deles, eu acredito que a noite pode se encerrar por aí. Eu acho que é bom assentar-se nessa reflexão aí. De que esses mecanismos existem até hoje e de que eles não respeitam qualquer nível de formação elevada que você tenha. Mesmo um engenheiro altamente qualificado, experiente, pode abertamente estar nessa posição de mera peça de uma máquina, de exército social de reserva. Então, continuamos sobre as mesmas pautas de produção. Acho que vai dar meu bordão aqui, estou falando uma coisa, no final terminou uma declaração, mas a gente evoluiu muito para evoluir nada, né? Podem as forças produtivas ter avançado, mas as relações de produção são as mesmíssimas. Aí. E aí o mundo inteiro tem que aprender que na Europa havia castelo e trabalhador feudal, porque por acaso essa evolução histórica resultaria, né, no capitalismo que dominaria o mundo inteiro. Né? Diga lá, Ariane. Vou falar, né, gente? Vocês fizeram uma pressão aí, eu me senti assim, na necessidade, né, de, sei lá, tentar brilhar aí na noite de hoje. Não, mentira. Não, eu só, né, como até o Otávio usou o meu exemplo, né, de acadêmico que está aí batendo cabeça como todo mundo, isso só reforça que a classe é trabalhadora mesmo, né, que essas divisões, elas não se aplicam, a gente fica se dividindo em pseudo-bolhas aí, que no fim das contas, essa segregação aí, a gente tá todo mundo debaixo da mesma pegada, né? Quem concentra o capital é que vai ditar a regra. E eu fico, assim, a minha brisa aqui, né? A minha pira foi em como a elite, ela passa de um ideário de aristocracia, de refinamento, de ciência, de conhecimento, para essa burguesia nossa que agora também nem é isso mais parece que tenha preço, né? Se é que um dia de fato teve, mas a gente tem grupos diferentes aí. Então, se alguém souber mais sobre esse assunto aí, é uma dúvida que me ocorreu aqui, sabe? Se é que vocês entendem o que eu estou colocando, assim, que além da gente estar segregado, antes a gente tinha uma elite que estudava, né, que viajava, não sei se antes, né, mas a gente tem pelo menos esse ideário dessa elite, ou que pelo menos uma parte dela já foi assim, né? E parece que cada vez menos a gente tem apreço aí, enfim, eu coloco pelo meu lado aí do conhecimento científico e o que a gente está produzindo, né? Porque, cara, para uma boa parcela é lixo, assim, né? Tipo, o que é se fazer uma pesquisa científica na pós-graduação, no meu caso, na geografia no Brasil, sabe?
enfim, passo a bola aí, fica a minha contribuição. Bom, realmente, agora que você falou isso, eu já. Bom, agradecer uma contribuição aí, depois de moderada pressão. Agora que você trouxe esses pontos aí, é muito importante falar um pouco mais aí. Bom, grande parte dessa exército industrial de reserva, né, é aquilo que, na terminologia marxiana, né, se chama de lumpen proletariado, né, que é esse segmento da classe trabalhadora bastante excluído, perseguindo empregos, por assim dizer, empregos bastante precários, né, e que reduz-se ao nível, frequentemente, da mais profunda baixeza moral, né? E há toda uma análise complexa sobre isso, que não vou me aprofundar muito aqui, mas o fato há quem consiga identificar na burguesia do capital financeiro, que é a burguesia que nesse estágio do capitalismo, o imperialismo, né, domina, uma identidade moral, uma identificação moral com o lumpen proletariado. Então, eu vou repetir. A visão ideológica dominante do lumpen proletariado, que seria esse segmento excluído da classe trabalhadora, precarizado e mais ideologizado ao liberalismo extremo, ao fascismo e para assim dizer, baixeza moral, né? Similar à visão ideológica da burguesia do capital financeiro, que visa o lucro de curto prazo, visa tanto apostas em bets quanto ações. Visa tanto o lucro abundante de curto prazo com títulos da dívida pública, quanto o golpe, por exemplo. Então, você pode encontrar similaridades e decadência e degeneração, né? Palavra essa que é uma palavra muito complicada, porque é muito apropriada pela direita, de uma perspectiva, né, problemática, mas enfim, você pode ver muita identificação entre essa burguesia do capital financeiro e o segmento da classe trabalhadora abandonado à própria sorte, a uma vida quase que animalesca, né? Mas sim, então a burguesia vem perdendo seu papel histórico, né, de industrializar, de fazer avançar as forças produtivas, né? O Brasil pouco teve disso, vamos dizer que em meados do século passado, né? Mas depois logo perdeu novamente. Uma burguesia nacional do setor industrial, né? E que pensava em projetos de mais longo prazo, fazia avançar a tecnologia, gerava mais empregos esses de uma natureza diferente. O emprego do setor industrial, ele é por natureza superior. Ele é um emprego mais estável, mais bem remunerado e que exige mais qualificação. Ainda mais quando estamos falando aqui de engenharia, não só de técnicos, mas mesmo os técnicos também. O que sobrou para a classe trabalhadora, com a desindustrialização do Brasil, implantada pelo avanço do capital financeiro, nossa burguesia dominante, dominada no imperialismo mundial, é o emprego que antes chamava-se bico. O emprego mais instável, o emprego mais mal remunerado, o emprego mais exploratório, né? E é por isso, nesse sentido, que eu faço aí, né, um pequeno marketing pessoal, porque eu estou aí elaborando uma pesquisa que vai render publicação para algum momento, que é sobre a necessidade de termos um piso mínimo, quem sabe constitucional, de investimento em indústria, com planejamento, com planificação, para garantir, né, não só soberania tecnológica em vários setores, algo muito importante hoje em dia, como também geração desses empregos dessa natureza diferente, empregos mais estáveis, que exigem mais qualificação, que dão vazão a tantos engenheiros Ubers desse país, e que levam a uma situação de melhor aproximação do real plano emprego, né? Porque o plano emprego alardeado pelo Lula, conquanto seja superior ao que o Bolsonaro com certeza poderia nos proporcionar, é um plano emprego capenga, é um plano emprego frequentemente de fudido, de pessoa de pessoa se virando em aplicativo, de freelancer, etc., né? Então tem esse ponto aí. Mas então isso é importante até para pensar, né? Plano bico. Ótima definição. Agora eu vou ficar pensando nisso.
Dando bico. Nossa, perfeito, perfeito. Mas então, o que eu quero dizer é que interessa muito, agora para finalizar aqui, sintetizar tudo que você está falando aqui, onde eu quero chegar, interessa muito a classe trabalhadora criar mecanismos de divisão dos trabalhadores. Dentre esses mecanismos, aqui no Brasil, né, há os mais conhecidos, né, claro, algo que é típico no mundo inteiro, que é a questão do sexo, né, a mulher ganhar menos, pela sua natureza enquanto detentora do trabalho reprodutivo, né, e obrigada ao mesmo também. A divisão também racial, né? Então, interessa que nós odiemos negros ou os vejamos como pessoas menos capazes ou moralmente inferiores, merecedoras, portanto, de menores salários, de empregos menos bem remunerados, etc. Mas também há um certo tipo de segmentação aqui na classe trabalhadora, ao ponto em que o trabalhador ganha 10 mil reais por mês, que cada vez mais é um fudido também, mas, enfim, ele ainda assim consegue um acesso a espaços de lazer, de cultura, cada vez mais, evidentemente, privatizados, incrivelmente inacessíveis para os trabalhadores, né? E, bom, isso, pessoas aqui, na minha vida pessoal, para as pessoas que eu tenho próximas de mim, para as pessoas queridas que me acompanham, assim, isso é algo que eu, a minha vida inteira, vi muito claramente. Eu vivenciei isso, mas hoje em dia eu vejo mais em outras pessoas. É muito triste ter amigos que ganham isso, 5, 10, quem sabe 15 mil reais, que não são trabalhadores, que precisam vender sua força de trabalho, mas que por ganhar isso já têm acesso a espaços de lazer e cultura que deveriam ser padrão de todo mundo, serem vistos como ricaços e distantes, inalcançáveis, por outros amigos, parceiros de vida, etc., que estão aí lançados à completa precariedade, a completo lucro empresariado, e batalham para ter 1/10 do mínimo. Então, isso gera tensões, isso gera desavenças, isso gera ressentimento, isso gera um ódio que não deveria existir completamente, sabe? Um trabalhador desempregado ou vivendo de freelancers acaba odiando um trabalhador de classe média que ganha 10 mil, 15 mil, como se a vida dos trabalhadores de classe média fosse... e eu nem sou esse trabalhador, viu, gente? Longe disso. Mas como se a vida dessa pessoa fosse uma vida acima do justo. Isso, na verdade, é o justo. Às vezes nem o justo também. Mas é o que todos deveriam ter e é o que todos podem ter tranquilamente pela capacidade das atuais forças produtivas do mundo que permitem alimentar toda a Terra várias vezes e fazer morar a todos várias vezes também, com o máximo conforto possível. Eu não sei se eu fui claro aqui, mas eu acho um argumento a mais para ter em mente. Você gerar empregos de qualidade por indústrias também contribui para uma maior união da classe trabalhadora. É uma reflexão que eu trago aqui. E se a burguesia não cumpre esse papel no Brasil, sejamos nós a cumprir, né? Assim como o Partido Comunista Chinês cumpriu na China, assim como o Partido Comunista Soviético cumpriu na União Soviética. Por vezes, na verdade, na maioria das vezes, os partidos socialistas bem-sucedidos tiveram que cumprir aquilo que nada mais era do que meramente o papel histórico da burguesia. Fazer avançar as forças produtivas, desenvolver tecnologias, desenvolver a indústria, desenvolver a produção de tudo o que é necessário. Desenvolver a produção da própria realidade material. É um passo inescapável, né, para aí sim depois se pensar em autenticamente socialismo. Esse passo da industrialização. Não, muito bem falado, muito bem lembrado. É uma coisa que eu acho que a gente às vezes não bate na tecla o suficiente, eu acho que as pessoas talvez não se liguem da importância da indústria, cara, porque é da indústria que sai basicamente a mais-valia como um todo, assim. É dali que você acaba conseguindo promover um grande avanço na adição de valor na sociedade. E a partir do momento que você tem uma indústria forte no país, tudo melhora. Tudo melhora. Você vai ter mais recursos para curar doenças, a nutrição das pessoas melhora, o sono melhora, a criação dos filhos melhora, segurança melhora. Uma das grandes soluções para a segurança pública é a diminuição da desigualdade social. Todos os países que têm menos
menos violência, né, urbana, enfim, no país todo, são os países que têm menos desigualdade social. Então, a partir do momento em que você começa a injetar mais e mais valor naquela sociedade, através da indústria, né, que é basicamente o que mais produz valor, né, a gente aqui basicamente sobrevive de agricultura familiar e pequenos serviços. A partir do momento em que você industrializa um país, tudo muda. E é, assim, meta gigantesca, sabe, conseguir implementar uma indústria forte aqui. Novamente, porque os preços da indústria são os melhores, são os mais estáveis, geralmente, na média. E quando você coloca uma indústria num país, os preços dos outros serviços acabam se pautando por essa indústria. Então a pessoa ela vai acabar não indo trabalhar num lava-caro, porque ela pode trabalhar na indústria e ganhar muito melhor. Então o pessoal do lava-caro vai ter que aumentar o valor que eles vão estar pagando para os seus próprios funcionários. E assim funciona com todos os outros setores de empregos mais básicos, assim, né? De empregos de base, no caso. Então, sim, a indústria é gigantesca e, no caso, a nossa não, né? A nossa virou pó. Mas a necessidade de implementar uma indústria é gigantesca e acho que a gente não bate o suficiente nisso, a gente tem que demonstrar mais e mais sobre por que isso é uma solução. E, gente, nos aproximamos do nosso teto aí. Pô, tô louco para ver os posts. E se ninguém mais quiser falar nada, nenhuma curiosidade aí sobre múmias ou qualquer coisa assim, vou dar uma boa noite para vocês. A gente se encontra daqui 2 semanas, se tudo der certo. Hoje achei quase que não ia dar, porque meu computador estava desligando sozinho, desligou umas 5 vezes sozinho antes, acho que por causa do superaquecimento. A gente se encontra dia 10 de novembro, nesta mesma hora, nesse mesmo canal. E é isso aí, gente. Boa noite. Beleza. Durmam bem. Fique positivo aí. Participem mais aí, pessoal. Fique à vontade. Sinta-se à vontade para participar. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Durma Valeu, camarada. Boa noite para vocês. Valeu demais a apresentação. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Falou. Obrigada. Nada.